pessoal, então voltei, né? Vamos terminar o nosso trabalho desta semana. Hum? Sejam todos muito bem-vindos, né? E agora vamos dar sequência ao nosso trabalho. Na aula anterior nós já falamos sobre misturas, não é? Sobre substâncias puras e misturas. E agora vamos continuar falando sobre as misturas, misturas homogêneas e heterogêneas. Estão lembrados, né, que nós já falamos sobre isso na semana passada. Então agora nós vamos rever. É, abram aí o nosso livro, na página 194, bem pouquinho assunto. Antes de olhar lá no nosso livro, vou ler esse textinho para vocês com essas questões. Ai, olha aí. Que materiais fazem parte dessa mistura? Maria Fernanda acordou cedo e bem disposta para ir à escola. Estava faminta e foi tomar o café da manhã preparado pelo pai. Ficou feliz quando viu pães de queijo. Enquanto comia, percebeu que havia algo diferente. Perguntou ao pai: "O que tem neste pão de queijo?" "Ele tem até uma cor diferente." "Misturei o queijo com goiabada. Gostou?" Maria confirmou positivamente com a cabeça, enquanto mastigava. Então pensou: como essa mistura ficou boa! Que outras misturas posso fazer? E ficou imaginando o que mais, na mesa do café, poderia ser uma mistura. Ela observou o copo de leite com achocolatado e até a xícara de café que o pai dela bebia. Maria Fernanda ainda não sabia, mas até o leite que ela tomava era uma mistura. Agora é sua vez. Vamos pensar. O que chamou a atenção de Maria Fernanda para ela identificar que o pão de queijo estava diferente? Hã? O que foi que ela achou? A cor, não é? A cor e o sabor também, não é? Aí a segunda pergunta. Pense em misturas cujos componentes não podemos identificar apenas olhando. Em seguida, compartilhe suas ideias. Vamos lá. Que misturas que a gente não consegue identificar os componentes só em olhar? Não é? Pense aí. O que você acha? Será que aquele bolo, né, que está lá lindo, perfeito, você consegue identificar os componentes do bolo? Hã? E o café? Você consegue? O café com açúcar, com adoçante, com leite, você consegue ter uma ideia? A terceira, você conhece algum material do seu cotidiano que não seja uma mistura? Pense aí em algo que seja puro, uma substância pura. Essa mistura que compõe o pão de queijo pode ser separada de alguma forma? Como? E agora, gente, dá para separar a mistura desse pão de queijo? O que é que você acha? Mais adiante nós vamos falar sobre essas separações de mistura, certo? Mas por enquanto a gente vai ficar por aqui, falando sobre as substâncias e os tipos de misturas. Vamos lá, o nosso livro, tá bom? Vou pegar o outro agora, o nosso livro. O que foi que nós entendemos na última aula? Foi que nós compreendemos. Existem dois tipos de misturas aí apresentados. Quais são esses dois tipos? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, você já aprendeu a identificar esses dois tipos de misturas, a classificar cada um deles? Como seria o tipo de mistura homogênea? E o heterogênea? O que é que você acha? Olha o exemplo dado aí. Água e areia. Quando a mistura de água e areia é agitada, podemos ver os grãos de areia espalhados na água. Logo em seguida, o que é que acontece? A areia se deposita no fundo e é possível distinguir os componentes da mistura a olho nu, não é? A água fica acima e a areia abaixo. Nesse caso, nós temos uma mistura heterogênea.
Eu consigo ver os componentes da mistura. Então, é uma mistura heterogênea. Enquanto a mistura de água e sal é exatamente o contrário, não é? Se você coloca um pouquinho de sal na água, com a colher você mistura, e aí o sal se dissolve, e eu não consigo mais enxergar água e sal, né? Eu vou conseguir só ver a mistura toda, mas não consigo separar os componentes. Nesse caso, é uma mistura homogênea. Muito bem. Então, gente, se você colocar mais sal, vai chegar ao ponto de não conseguir diluir mais, né? Dissolver mais o sal. Mas, se não for em excesso, ela vai se misturar. Ele vai se misturar a água. Nós também falamos em soluto e solvente. Olha aí, nas soluções, como de água e sal, ou de açúcar, de água e açúcar, há um soluto, que é o que você vai colocar na água. O que você vai colocar na água, essa substância é chamada de soluto. Já a água é chamada de solvente. Ela é o solvente universal, né? Porque dissolve muita coisa. Então, o soluto é o produto, a substância que você vai colocar na água. A água, no caso, vai ser o solvente, porque é a substância que dissolve o soluto. As soluções em que a água é o solvente são chamadas de soluções aquosas. Então, toda vez que a água for solvente, essa solução é aquosa. Mas também há soluções gasosas, como o ar não poluído. E as soluções sólidas, como as ligas metálicas. Nem tudo é dissolvido na água, não é? Então, tem as soluções gasosas, que vai ser com gases, e as soluções sólidas, né? No exemplo aí das ligas metálicas. A quantidade de soluto em relação à quantidade do solvente pode variar em cada mistura, certo? A mistura, a partir do momento que eu consigo enxergar os componentes, ela é chamada de heterogênea. A partir do momento que eu só vejo uma mistura única, né, não consigo separar os componentes, é chamada de mistura homogênea, certo? Então, deu para perceber a diferença entre homogênea e heterogênea, não é? Você vai ver. E a água como solvente. Mas, quando o solvente é água, a solução é chamada de aquosa. Mas não existe só solução aquosa. Existem também as gasosas e as sólidas. Gente, observem aí. Eu vou ler um texto aqui para vocês que é bem interessante. Já que nós estamos falando de misturas, o texto fala sobre o leite. Você sabia que podemos obter plástico do leite? Você já ouviu essa história? Eu nunca ouvi não, eu estou conhecendo agora. Vejam só. Químicos transformam leite e argila em plástico. Substância obtida é forte e mais biodegradável que o plástico de amido. Uma possível solução para o problema do plástico descartado pode estar ainda mais perto do que se imagina, mais precisamente na cozinha e no quintal. É o plástico biodegradável feito a partir do leite da argila. Cientistas da Tailândia e dos Estados Unidos conseguiram desenvolver um novo material plástico com base numa proteína do leite e na argila comum, dessas de moldar. As matérias-primas do novo invento são a caseína, que é uma proteína presente em abundância em leite e queijo de vaca, já usada para a fabricação de adesivos, e um mineral argiloso. Trabalhando em escala nanométrica, equivalente a 1 bilionésimo de metro, os cientistas introduziram por meio de uma reação química a caseína no aerogel, preparado a partir da argila. Esse aerogel é um material sólido e extremamente leve. Nesse processo, os químicos conseguiram reforçar tanto a caseína, que facilmente se dissolve na água, quanto o frágil aerogel. Mas os resultados foram positivos. A substância obtida é forte o suficiente para uso comercial e é biodegradável.
quase um terço do material foi degradado em 30 dias. Então ela não vai poluir o meio ambiente, ela vai se decompor. Se aceito na indústria, o aerogel de argila com proteína de leite pode substituir sem prejuízos o polietileno, material derivado do petróleo, muito usado no Brasil. E também pode tomar lugar do poliuretano rígido, que é a matéria-prima para a fabricação de cadeiras e mesas de plástico, por exemplo. Mas a ideia dos cientistas é que o novo produto seja usado principalmente em embalagens de produtos e também como isolante térmico. Outra novidade positiva é o salto qualitativo do plástico, feito com base em aerogel, em comparação com outros plásticos verdes já testados, com base, por exemplo, em amido ou trigo. O aerogel tem grande índice de biodegradação e essas taxas aumentaram com a mudança da estrutura de caseínas. Então, é aí a tecnologia, a ciência trabalhando e promovendo o bem-estar, a melhora para o meio ambiente, É sempre muito importante. Gente, vamos fazer nossa atividade? Vamos lá. Nossa atividade é você, não é do nosso livro. Muito bem, é aqui. Você vai fazer uma lista de misturas. De um lado você coloca as misturas homogêneas e de outro lado as misturas heterogêneas. Pense em misturas do dia a dia, gente, no que você usa na sua casa, Mistura simples, é só a comida lá, você botar arroz e feijão no seu prato. E aí, que tipo de mistura é essa? Pensem assim, em alimentos que você, em produtos, não só alimentos, mas em produtos do seu dia a dia, para ficar mais fácil para vocês, certo? Então tá super fácil. Façam a atividade e envie para seu professor, Para que ele esteja lhe ajudando a fazer as correções, tá bom? Então, tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus. Na próxima semana a gente se vê novamente. Tchau.